Boa noite, gente. Espero que todo mundo esteja bem. Kézia, a Julie, o Renan, a Nathalie, a Jaque, eu e o Marcelo vamos falar sobre a atuação do psicólogo no sistema prisional. A gente vai construir esse caminho falando um pouco na introdução o que é o sistema prisional e uma política pública, passar pelo campo de atuação, a atuação e trazer um relato de experiência de um profissional que atuou na área. Então, vou passar a palavra para a Adriele para ela começar a falar sobre o tema para vocês. Para entender a atuação do psicólogo no sistema prisional, primeiro precisamos entender o que é o sistema prisional como políticas públicas. Políticas públicas é o processo de ajuda às pessoas mais vulneráveis e historicamente marginalizadas. Já o sistema prisional são os estabelecimentos fechados, abertos ou semiabertos, incluindo aqueles onde os reclusos ficam enquanto esperam seu julgamento. Logo, o sistema prisional como política pública é um processo de auxílio na ressocialização desses reclusos após o cumprimento da pena. E onde o psicólogo entra? A Lei 7.210, de 1984, foi um marco na psicologia prisional, pois ela traz oficialmente esse projeto de auxílio na ressocialização do recluso após a saída da penitenciária. E é aí que entra a atuação do psicólogo. A instituição denominada prisão surgiu juntamente com o capitalismo para ter controle de pessoas consideradas perigosas. No século XV, as prisões eram lugares para aguardar julgamentos e aplicar suas penas. As políticas públicas no sistema prisional se faz presente no objetivo de auxiliar o condenado em sua reinserção ao ambiente social, possibilitando assim que o mesmo entenda seu papel como cidadão e seus direitos. Atualmente, existem casas de detenção com projetos de ressocialização feitos através de assistências educacionais, prisionais e também através do esporte, lazer e contato com o mundo exterior. As intervenções realizadas pelos profissionais da psicologia buscam mudanças, mas não somente as pessoas em cumprimento de pena privativa, mas também no sistema prisional, buscando suas melhorias e eficiências nas resoluções de seus problemas presentes há muito tempo. Então, qual é o principal objetivo dessas ações? Aqui podemos ver 4 delas, no qual o primeiro é facilitar o convívio social, auxiliando o condenado em sua adaptação ao ambiente social, fazendo com que perceba o seu papel na sociedade, desenvolvendo novas características, como ser um bom ouvinte, simpático, respeitoso. Isso tem como finalidade em amparar o preso e preparar ele para o retorno à liberdade com mais facilidade. Existe também o trabalho, que é um dos mais importantes fatores para o processo de ressocialização do preso, visando a capacitação de mão de obra como forma de minimizar as dificuldades de reintegração do preso no mercado de trabalho, após o cumprimento da sua pena. A educação, ela é um recurso que possibilita o presidiário a terminar os seus estudos. Então, durante essa estadia, ele tem a oportunidade de finalizar o ensino fundamental, o ensino médio e futuramente, possivelmente, poderá dar início a algum curso ou uma graduação. E, por fim, oferecer acolhimento. Esse acolhimento, ele poderá vir de diversas formas, tanto como assistência religiosa. Algumas penitenciárias permitem a participação de entidades religiosas que realizam cultos e desenvolvem atividades direcionadas à evolução moral e cultural do preso. E também o lazer, que inclui atividades intelectuais, como a biblioteca, a sala de áudio, vídeo, artísticas, que é festival de música, poesia, e desportivas, que inclui o futebol. O lazer, ele tem um direito social e um direito fundamental do homem, que proporciona momentos de descanso físico e mental. Exerce sobre o peso um momento de prazer e bem-estar, resgatando então sua dignidade e promovendo a sua orientação ao retorno do convívio social. A atuação do psicólogo dentro dessas instituições existe há mais de 40 anos, por meio de trabalhos informais e voluntários. Mas a partir da promulgação da Lei de Execução Penal em 1984, no qual o trabalho foi reconhecido oficialmente e passa a ser objetivo de estudos em vários debates
e fóruns no Brasil. O Conselho Federal de Psicologia, junto com o Departamento Penitenciário Nacional e o Ministério da Justiça, estão em parceria nessa discussão sobre a importância atual do psicólogo nesta área. As práticas dentro do campo prisional deverá visar principalmente os direitos humanos, né? O psicólogo vai visar primeiramente os direitos humanos dos sujeitos em cumprimento de pena privativa de liberdade com práticas de reinserção na vida social. Bom, a CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação, é composta por uma equipe multiprofissional, que são o psicólogo, assistente social e o psiquiatra, na qual visa a individualização da pena e tratamento penal correto a cada penado. Onde atuar? Bom, o psicólogo ele ocupa o espaço de ação dentro da instituição e disciplinarização. Junto com o CTC, o psicólogo ele vai trabalhar com os familiares, a comunidade e os próprios profissionais que ele atuam nessa equipe multiprofissional dentro da instituição. Como atuar? A atenção com esses indivíduos pode ser de modo individual ou grupal, sendo que, de modo individual, diz respeito a todo atendimento psicoterapêutico, que contempla diálogo, acompanhamento, orientação, uma psicoterapia breve, uma psicoterapia de apoio, ou também o atendimento ambulatorial, dentre outros. Com relação à dinâmica de grupo na prisão, é a mesma realizada fora, ou seja, na maioria das vezes é baseada sobre as características dos indivíduos que compõem os grupos. A atuação do psicólogo. A atuação ela é bem abrangente. Além da atuação da ressocialização e a participação de uma equipe interdisciplinar, o profissional ele pode desenvolver outros trabalhos com os membros da equipe, de modo que promova a conscientização e promoção à saúde, como, por exemplo, projetos que tenham relação com a vida do atendido fora da realidade prisional. O psicólogo realiza a investigação do comportamento do sujeito através da avaliação psicológica pericial. Para essa avaliação, é necessário um parecer crítico de um profissional especializado para fornecer provas técnicas que auxiliam na decisão judicial, realizando também o plano de intervenção. Essa intervenção pode ser desde a promoção da acessibilidade, fornecendo recursos para apoiar os sentimentos que vêm com essa experiência, até mesmo a desconstrução deles. Essa área de atuação, ela vem sendo cada dia mais valorizada, porém nós ainda lidamos com preconceitos que podem vir de familiares, da comunidade, dos funcionários e até mesmo de quem está cumprindo a pena. Bom, diante da prática, podemos dizer que um dos principais trabalhos do psicólogo nisso é a importância de mostrar para o recluso a maneira dele ver diferente o problema. E isso junta também com a perspectiva dele dentro da sociedade. Então, a forma como ele é visto e a forma como ele está sendo visto dentro da detenção em geral, mostra também o comportamento dele com os familiares. Então, o psicólogo vai ajudar a ver essa perspectiva diferente e puxar para ele o interesse em voltar a ter essa ressocialização. E a forma como ele vai enfrentar isso lá fora, após a pena, enfim. E com certeza com essa diferenciação aí, como ele é tratado dentro da detenção, influencia muito em como eles vão lidar com as pessoas lá dentro e com quem está lá fora também. Falando sobre o tema, a gente convidou a psicóloga Rosana para falar um pouco sobre a atuação dela no sistema prisional. Ela conta pra gente que no início da atuação, que ela começou lá em março de 1990, ela tinha consigo 5 psicólogos e 5 assistentes sociais. Ela chega a citar a LEP, que é a Lei da Execução Penal, que institui a presença dessa equipe multiprofissional no serviço, né? Ela disse que no início, conforme até cita o Manual de Referências Técnicas, o seu papel na instituição estava diretamente ligado à avaliação desses penados, né, de fazer a perícia, que era mediante aos pedidos do juiz para concessão de direitos. Então, as avaliações eram feitas em casos de benefícios. Podia ser de progressão do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Então, sendo muito pouco voltada para a área da saúde e reintegração social mesmo, era mais essas perícias.
Porém, a lei, ela dizia que os psicólogos deveriam fazer esses exames criminológicos no início da pena, mas na prática isso não ocorria de fato. Quando houve alteração na LEP, ela conseguiu começar a desenvolver outras atividades de integração com esses apenados, não somente exames criminológicos, bem como prestar atendimento individual, quando era solicitado pelo detento, ou se ela achasse necessário. E aí, nessa época, já estava só ela e mais uma colega. E enquanto fazia esses acolhimentos e desenvolvia as atividades coletivas, a colega dela trabalhava com as avaliações para o juiz. E isso foi até que a colega saiu e ela começou a ficar sobrecarregada com 2 funções, o que dificultou o desenvolvimento das atividades individuais e grupais com os detentos. Então, foi apenas as avaliações judiciais. Até mesmo por esse fato de criar vínculo, né? Porque, às vezes, na terapia, ela está criando vínculo, e aí, quando ela fosse avaliar, ia ter essa imagem de que sempre estaria avaliando. Então, isso contaminaria a imagem dela de terapeuta perante o público. Com o passar do tempo, ela acabou tendo alguns estagiários com ela que voltaram a desenvolver essas atividades sobre esse perfil. Para que os detentos tivessem adesão ao atendimento, muitas questões foram levadas em conta. Por muitos apresentarem determinado receio devido às avaliações que eram solicitadas pelo juiz. Existia um receio na sua fala a ser utilizada. Para esse fim, acabavam não aceitando a participação. Ela, como psicóloga, tinha muito cuidado em dizer que a participação era voluntária para gerar a confiança da participação entre eles. Devido à situação de vulnerabilidade que os detentos se encontram, eram criadas muitas fantasias sobre o profissional, sendo necessário um trabalho maior de atenção e geração de confiança. Os atendimentos eram feitos de forma marcada e agendada, para haver a liberação dos detentos ou também em casos dos que trabalhavam dentro da penitenciária, sendo necessário conciliar os horários para não atrapalhá-lo. Em 30 anos de atuação, ela relata que presenciou muitas mudanças dentro do sistema, como o aumento de encarcerados, que não acompanhou proporcionalmente a contratação de profissionais. Pelo contrário, diminuiu e sobrecarregou os funcionários com outras funções dentro da penitenciária. A mudança na população também mudou entre os anos. Inicialmente, a penitenciária recebia delitos diversos, como homicídio, tráfico, entre outros. Após uns anos, por se tratar de um assunto mais delicado, que gera maior conflito, foi decretada a separação dos casos e a penitenciária da qual atuava passou a ser exclusivamente para pessoas que realizavam atentado ao pudor, delitos sexuais, abusos e estupros. Para essa divisão acontecer, foi necessário os estudos sobre o tipo de pena e delito, até mesmo para o atendimento focado a estas demandas, que acabavam exigindo um olhar diferenciado. Pensando na autonomia técnica, ela menciona que tinha esse direito, principalmente pelo norte da intervenção. Porém, como profissional, alguns limites foram impostos pela instituição. O acolhimento e a abertura para a atenção com o detento visa principalmente contextos pessoais, não apenas o crime cometido. Nas intervenções, a psicóloga menciona a forma como muitas vezes o foco está na situação atual da pessoa e com a relação aos sentimentos e consequências do cárcere. Ela também citou a vulnerabilidade do detento e a falta de contato com o exterior, que traz consequências de uma imagem de mundo divergente à realidade externa.